dia, pessoal. Eu, na verdade, né, quando a gente vai falar de corrida, eu vou dar muitos exemplos aqui. A gente vai falar algumas coisas sobre, somente esse meu mundo, que eu trabalho muito mais assim com o pessoal da elite, mas vocês vão perceber que não foge muito de vocês, né? Eu sempre brinco que a diferença desses atletas de elite para os amadores é que um paga para correr e o outro recebe para correr. Unicamente. Porque dedicação, né? Vocês estão aqui para ouvir dicas, e isso já é uma dedicação de profissional. Quer dizer, a maioria de vocês vive esse mundo saindo mais cedo de casa para poder treinar ou chegando mais tarde porque amam isso que vocês fazem, né? Então, a diferença desses dois mundos, é lógico, não estou falando de pace, depois eu vou falar alguma coisa que eu acho que não tem como vocês se equiparar a esse pessoal profissional, e, novamente, vai ser muito mais na vida social do que propriamente na capacidade e na vontade de querer treinar, né? Porque eu vou falar aqui, por exemplo, que o Marilson, para correr a maratona, chega a fazer 210, 220 km por semana, chegou a fazer. E aí, isso é o que se acontece no mundo, né, de elite. E aí eu pergunto para qualquer um de vocês, e alguém que tá me ouvindo aqui, falar, então é fácil, eu vou fazer isso e eu corro como esse cara. A diferença também é que ele sai para treinar, volta para casa, come, dorme, descansa, treina de novo. E a maioria de vocês tem que trabalhar. A maioria não, quase todos, né? Nós temos que trabalhar, pagar as contas, e ela não vem da corrida. Então, esse mundo, né, de volume de treino, isso não consegue ser feito. Então, por isso que é um pecado, às vezes, vocês têm que entender que as revistas especializadas, elas soltam dicas, mas elas não soltam um receituário ali. É assim que ganha-se, é assim que corre 2:08, 2:06. Não, isso é impossível, não é assim que funciona, né? E fora outros tipos de trabalho, quer dizer, são 220, 210 num pico de semana, mas você tem outros trabalhos paralelos, né? Você tem consultas com a nutricionista, com o psicólogo, tudo é um trabalho envolvente que você leva uma demanda do dia inteiro, né, para você chegar num grande evento. Só para aproveitar aqui rapidamente a importância dos dois profissionais que falaram antes aqui, eu vou contar duas historinhas rapidinho do Marilson, em que esses tipos de profissionais afetam muito no resultado. Em 2004, o Marilson correu a primeira maratona em Paris. E era a primeira maratona dele. E aí estava às vésperas, nós resolvemos mudar a estratégia, sair do 10.000 e ir para a maratona, porque nós pensamos que o 10.000 estava muito difícil. Quem conhece ele aqui sabe que ele não é um atleta tão rápido. Então, era muito difícil correr e pensar em medalha olímpica nos 10.000 de pista, com aquela rapaziada toda, né, virando aí 2:30, 2:28 por mil, era muito difícil. E aí a gente achou, né, nós chegamos à conclusão, e era verdade, de que a maratona era uma prova possível para ele sonhar com medalha, e não só ir lá participar. E aí nós resolvemos mais ou menos em setembro, outubro, não era a ideia inicial, a ideia era mais um ciclo olímpico, e nós fomos correr em Paris, em 2004. E o Marilson é um pouco teimoso. A partir do momento que ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele faz com muita dedicação. Mas não adianta você dizer, faz que é bom, você tem que provar para ele que aquilo é bom. E aí, você ganhou o cara. E aí, na maratona de Paris, que era a primeira vez, como ele nunca tinha corrido a prova, mas já estava no grupo da frente ali, cheio de queniano e etíope, e estava uma média, acho que de uns 10 ou 12 corredores, e aí ele passava nos postos para pegar a bebida dele, né, as bebidas especiais, e não conseguia, porque ou ele acompanhava, ou ele pegava a bebida. E na cabeça dele, né, pô, se eu largar esses caras, eu perco a prova, eu não vou acompanhar esses caras. Resumindo, passou o 5, o 10, o 15, ficou, acho que bebeu num posto só, o resto ele não pegou a bebida. Vinha correndo a 3:02, 3:03 por mil, né, se sentindo super bem. Ele mesmo me dizia, olha, Adalto, do 30 para o 35, eu só fui porque eu queria fazer o índice para ir para a Olimpíada. E aí não quis sair, me segurei.
3:2, 3:3. Aí no 37 ele falou que começou a sentir alguma coisa. Resumindo a história, quem vinha correndo 3:2, 3:3, os últimos 2 quilômetros deu 8:50. Então, para todo mundo aqui, como é fácil falar para um grupo que conhece? Eu falo o tempo, em outros lugares as pessoas estão fazendo conta. Bom, o que é isso? Aqui todo mundo já sabe o que é 3:2 e 8:50, né? Então, quer dizer, ele depletou todo, acabou literalmente esgotado, não tinha mais como reagir. E aí, vejam a história como é engraçada. Nesse período, ele fez 2:12:20. Ele terminou a prova em 2:12:20. O último atleta aí na Olimpíada naquele ano fez meia hora depois, ele fez em Paris, em Roterdã, eu acho, não me falha a memória. O Rômulo fez 2:11:30. E era o terceiro atleta, aí ele ficou fora. E aí foi aquela maratona que o Vanderlei, que o padre agarrou o Vanderlei e tal. Só que ele estava muito bem. Eu acho, agora falando por fora, que ele era um dos que podia estar junto com o Vanderlei, então vê como mudou a vida dele. Ele estava tão bem que no período da Olimpíada, ele não pôde ir para a Olimpíada, porque ele ficou fora dos 3. Ele correu Chicago na segunda maratona e fez 2:08. Então, realmente, ele estava num momento muito legal. Então, eu estou falando isso para a gente ver a diferença, né, da importância desses camaradas, desses profissionais. Assim como a gente já sabe quanto você corre, quanto eu sou capaz de correr, sei lá, vou chutar aqui, a 90% do meu VO2. Né? Todo mundo sabe que você pode correr uma meia maratona, treinado, os profissionais, 90, 92, amador 85% desse VO2 treinado, você é capaz de correr 1 hora de prova, que é 1 hora e pouco, que é a prova da meia maratona para esses caras. Assim como a gente sabe isso, se sabe também que você não vai terminar uma prova por mais de 1 hora, né, a maratona, no caso de vocês 3 horas, 4 horas, se vocês não reporem nada, não adianta nada, não vai chegar. Não é que eu não sou capaz, fisiologicamente é impossível, eu tenho que repor de alguma maneira para que eu consiga terminar esse esforço por 2, 3 horas de exercício que eu tenho que fazer. Então, essa eu acho que era uma das coisas bacanas. A outra, a história do psicólogo, essa é mais difícil de mensurar. Eu até perguntei para o Arthur, não sei se ele está aqui, como é que você mensura isso ali, né? Ele me ajudou a... Porque é muito difícil, é uma coisa nata, né? Assim como você nasce com fibras rápidas, fibras lentas, a psicologia também. Às vezes você tem cara muito forte de cabeça e você tem atleta, entre aspas, aqui, pelo amor de Deus, gente, não levem para o pessoal, mas tem muita gente que o colega fala, esse cara é amarelão, ele treina bem, um leão de treino, treina bem, mas não corre. Né? E isso não é fácil de você mensurar e não é fácil de você modificar. Você melhora um pouco, mas você fazer o cara virar top não é. Eu tive vários atletas, fisiologicamente, tão bom quanto o Marilson, né? Peguei muita gente boa, mas eu não tive nenhum como ele, psicologicamente, com a capacidade de suportar pressão que ele tem. Então, por exemplo, você viaja daqui para a Europa, eu estava dando um exemplo para ele. Pô, a gente tem um fuso horário, então é difícil você dormir, sei lá, vamos dormir 10 horas da noite, sendo 5 horas para nós aqui da tarde. É difícil, você deita e não dorme, você rola. Eu não sei se muitos de vocês já passaram por isso, né? O Marilson, ele vai competir em Londres, olha, amanhã a gente tem possibilidade de fazer o índice, ou melhor, a marca pessoal. Bicho, tem que dormir cedo, porque a prova a gente levantava, acho que era 5 e pouco. Aí, dava 9 horas, ele vai para a cama e dorme. E no mundo não acaba, está tranquilo para ele. E aí eu, por exemplo, que às vezes a gente ficava no mesmo quarto, era difícil para mim dormir esse horário. Então, e eu não queria acordá-lo. Então você fica ali, era uma noite insuportável para mim, porque você está acordado, mas não quer se mexer para não fazer barulho, né? E parece que quando a gente está mais acordado, mais vontade de ir no banheiro, mais vontade de ligar a televisão. E aí eu ficava quietinho ali, às vezes até saía. Eu falei, vou ficar lá no lobby fazendo alguma coisa e deixa o cara dormir. E ele dormia. E eu tive vários atletas que não eram assim, que passavam a noite acordado, que ficavam nervosos. Então, eu acho que alguém fala... Adalto, quando você sabe o caminho das pedras aí, né, para fazer o cara correr 2:06. Quer dizer, eu preciso achar, né, fora a parte de treinamento, lógico, a gente está falando de volume, de intensidade, de várias coisas, mas é necessário você achar esse cara, né, com essa qualidade física e com essa capacidade psicológica para suportar algumas coisas. Talvez alguns de vocês aqui vão lembrar, em 2000 ele competiu 2005 São Silvestre, ele ganhou, e aí ele ficou 5 anos sem correr São Silvestre, machucando algumas coisas e outras situações. E aí em 2010 a gente resolveu correr.
Então, quando ele começou, eu disse que ele ia começar a correr, começou a imprensa, né, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, a chance, o Brasil tem chance de ganhar, não sei o quê. A impressão que passava, gente, era que se ele fosse segundo colocado, a manchete ia ser: Marilson decepcionou, né? E ele sabia disso, ele lidava com isso. Então, era entrevista, você tinha que ficar selecionando. Olha, ele está em Campos do Jordão. Mentira, ele estava aqui mesmo, mas eu tinha que falar que está lá porque não tem acesso. Porque senão ele não treinava, ele ficava só respondendo questões. E aí você ficava aliviando um pouco a barra dele. Mas mesmo assim era muita coisa. E o cara era impressionante nesse sentido. Por isso que eu estou dizendo que eu acho que a grande qualidade dele, fora a dedicação, parte física, era realmente essa capacidade de suportar pressão. Que todos nós, aqui no nosso dia a dia, nós temos, né? Uns mais, outros menos, mas, enfim. Essa que eu acho que é a grande situação. Eu acho que alguém colocou ali, no final, diversão da prova, né? Para os profissionais, você tem diversão e quanto eu ganhei também. Faltou aquela parte ali. Bom, diferente dos nossos colegas aqui, gente, eu tinha vindo mais por um bate-papo, né? Aí a gente vai falar alguma coisa sobre vocês aqui, sobre a maratona, sobre como correr Nova York. Eu acho que muitos de vocês já viram isso daqui. Essa largada, alguém falou sobre... É importante que vocês tenham uma noção de como é a prova, para que vocês consigam, né, ao longo do percurso, saber aonde que é mais difícil. Então, às vezes, eu me programo para um pace, vou chutar aqui, 5 minutos por quilômetro, né? E aí eu corri rápido e deu 5:15. E aí eu acho que eu estou fraco, que eu estou errado, que eu tenho que aumentar o ritmo. É importante a gente saber, por exemplo, que na Maratona de Nova York, eu tenho um primeiro quilômetro com subida, né? Então, se por um acaso esse pace não der a minha marca, não tem problema. Porque faz parte, é uma dificuldade a mais, né? O importante é a média desse pace, dá 5 por quilômetro, eu vou ter essa média. Mas se eu tenho uma ladeira, eu não sei o nome da rua aqui, você passou aqui, Hospital Emílio Ribas, para chegar no Pacaembu, é uma ladeira muito íngreme, é muito difícil você segurar ali o ritmo que você imaginou. Vai dar mais rápido. É lógico, eu vou me controlar, né, para que não faça um ritmo exagerado. Mas vai dar mais rápido e é normal, faz parte do meu contexto. Eu não preciso ficar desesperado porque deu errado isso. Assim como eu pegando a Brigadeiro, caiu o ritmo, também é normal. Vai cair porque são situações típicas da prova, né? O que é ruim em Nova York? Foi falado aqui, mas só para vocês lembrarem. Realmente, essa espera da hora que você sai do hotel até começar a prova é muito grande. Particularmente para mim, né, é a melhor prova para mim como treinador, porque eu não ia até lá. É a única prova que os treinadores não vão até lá largada. Então eu saía do hotel, eu deixava o Marilson, eu saía com ele do hotel, deixava ele no ônibus, voltava para dormir um pouquinho, porque dava tempo, e depois eu ia lá para o Central Park, tinha uma salinha assim, tão bonitinha quanto essa, bem reservadinha, no calor, e a gente ficava lá assistindo a prova. As outras a gente acompanha. Então, Nova York, para a gente, treinadores do pessoal, não é prático, é cômodo, né? Londres já é ruim. Londres a gente vai até lá, chega lá, você tem que ficar, ou você espera a largada, isso só volta mais ou menos quando eles estão no 15, 16 quilômetros, só consegue chegar nesse horário. Mas Nova York não. Então, mas é muito cedo. Realmente, o que foi dito aqui, o Capriotti falou uma coisa legal. Se você não levar alguma coisa, mesmo os profissionais, a gente tomava café, porque o hotel tinha esse café da manhã, mas todos eles faziam lá um lanchinho, né, para poder levar, porque é muito tempo, fica muito tempo sem comer. E o muito tempo sem comer, você começa a perder, você não tem essa bagagem nutricional para que você suporte a distância. E o frio também, porque a gente está falando de frio, todo mundo sabe, nessas temperaturas extremas sempre é ruim. Quer dizer, se eu estou numa situação de muito frio, eu perco energia para manter minha temperatura do corpo. Então, eu tenho que gastar energia para manter a temperatura do corpo. O calor excessivo nem se fala, né? Que a gente sabe o quanto é difícil correr no calor excessivo. Então, as extremidades de temperatura elas são péssimas para o rendimento, para o resultado. E já foi dito aqui, quer dizer, Nova York não é a melhor maratona para você pensar em marca pessoal, né? Porque a gente vai ver aqui depois que, quando eu colocar a altimetria, até parece que não é tão acentuado. Até parece que não é tão acentuado. Vocês já correram provas com altimetria muito mais difícil que Nova York. Mas a particularidade da Nova York é que, às vezes, ela é um período ali, principalmente acho que na primeira avenida, né, que você me disse ali, a gente tem um trecho que venta muito. Então, o vento é muito duro, né? Frio,
vento e aí são subidas longas, né? Você começa com subidinhas não tão acentuadas, mas longas, e isso vai minando o atleta. Por isso, quando a gente fala que chegar no Central Park, é muito difícil aquele final de prova, porque você já está realmente extenuado, e aí sim, a gente tem algumas subidas muito mais duras, muito mais difíceis, e são momentos em que você já está extremamente extenuado, né? E você tem que vencer essa prova. Particularmente, a melhor marca do Marilson lá foi em 2008, foi 2008, quando ele ganhou com isso agora eu vou dar esse exemplo para vocês, todos vocês correm também, vocês vão saber. Foi um ano atípico, em que ele fez a primeira parte da prova 1h06, a primeira meia, e teoricamente, para a gente, a primeira meia não é tão difícil ali, mas a segunda parte da meia ele fez 1h02. Né? É muito duro, é muito difícil. Foi quando ele correu 2h08 e alguma coisa que ele chegou e passou um marroquino na chegadinha ali. Então, 1h02. Se você fizer só a meia maratona, eles mesmos, né, mesmo os atletas, eles saindo da meia maratona, vão fazer meia maratona, eles já vão ter dificuldade de fazer essa marca. E você vindo de lá de trás, então, é muito complicado. Alguém disse também aqui, e eu acho que é interessante a gente falar, quando você é atleta de alto rendimento, você não tem muita escolha, né? Hoje em dia, ainda mais com os africanos, depois a gente pode até falar a qualidade deles, mas eles são muitos, né? São muitos e muito bons, todos, sem exceção. Se você quiser ganhar a corrida, você não tem escolha, você tem que estar naquele grupo. Você tem que estar naquele grupo, porque você tem um grupo de 12 atletas, desses 12 atletas, 6, 7 vão quebrar, mas sobram mais 6 ou 5. E aí, se você quiser ganhar a competição, você tem que estar ali. E para você estar ali, você vem, a gente está falando em ritmo de 3 e pouco por quilômetro, mas não é incomum, no meio da prova, em Nova York, teve um ano que eu peguei, era um sul-africano, Ramala, Hendrik Ramala, o cara até correu aqui. Ele fez 2h44 do 21 para o 22. Então, veja o quanto mexe na prova, né? A gente está falando de uma prova aeróbica, mas ela não tem nada de steady state, não tem nada de equilíbrio, não. Ela é bagunçada o tempo inteiro. Então, se você não tiver essa capacidade anaeróbica de mudar o ritmo, de suportar essas variações, perdeu. Você não tem como vencer a prova. Acabou. Porque você vai ficar lá para trás, você vai pegar aqueles retardatários, mas os 5 que estão lá na frente você já não pega mais. Então, você não tem muita escolha. É mais ou menos como acontece aqui também. A gente vê alguns ritmos absurdos aqui, até na São Silvestre, é mais ou menos isso. Então, você tem que estar junto para poder vencer a prova. E para isso, o treino tem que ser duro, né? Não dá para você fazer trabalhos para esses caras, sei lá, corrida sempre a 3 minutos por quilômetro. Não dá. E a escolha para a gente de Nova York foi exatamente por causa disso. Porque a gente está falando de uma prova onde a dificuldade é muito grande. Para um atleta que nem ele, que tem muito mais uma capacidade de ritmo do que mudança de ritmo, ele tinha muito mais chance. Né? Londres... Essas provas que vão dar aí 2h04, 2h03, isso aí era impossível para ele, né? Ele não ia conseguir fazer. Mas 2h06, talvez até menos, 2h05 e pouco, era um ritmo que a gente imaginava que ele podia fazer. Tá? Pessoal, então aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem as milhas, né? Nada mais do que o mapa da prova, né? Não fui eu que fiz, hein? Só pra... Então a gente tem a milha, é normal, isso também acho que é uma coisa interessante, você ter uma... Porque não é tão comum para a gente que corre aqui no Brasil, você tem as plaquinhas de quilômetro por quilômetro. E lá é milha por milha. Então é legal fazer uma colinha, ou já imaginar mais ou menos, sei lá, no 5, no 8 quilômetros, não, nas 5 milhas eu estou no 8 quilômetros, nas 10 quilômetros, nas 10 milhas eu estou no 16, só para ter uma noçãozinha para você não se perder. Né? Porque não é uma medida comum para a gente, então às vezes a gente se perde um pouco. Né? E lá cada 5 quilômetros, cada 5 quilômetros tem as plaquinhas. Eu ia falar, você tem as placas de milha por milha e as placas a cada 5 quilômetros. E as bebidas também são colocadas aí, as bebidas especiais a cada 5 quilômetros. Diferente de vocês, os atletas profissionais, a gente coloca antes essas bebidas para eles, né? Então, um dia antes, a gente leva de manhã lá essas bebidas, são colocadas. Eu falei que ele não pegava porque realmente... naquela época
estava tudo misturado, né? Mas agora a gente já sabe a mesa que vai estar, a bebida. Sei lá, Marilson Gomes vai estar na mesa 3. Então, a mesa 3 está a bebida dele com mais 6 ou 8 atletas. Então, ele já sabe qual é a mesa que vai estar a bebida dele. Então, isso facilita um pouco, mas mesmo assim ainda é complicado. Porque às vezes você passa, é lógico que pode ter, como é que fala? Maldade, mas a maioria não é. A maioria não é. Às vezes você pega o braço, bate, derrubou, já era, não tem problema. Tinha uma garota nossa, uma fisioterapeuta, no Mundial de Berlim. Aí, como nós tínhamos 3 atletas, né, nesse Mundial, então eu sozinho não conseguia dar bebida. Nessas grandes competições, você que dá bebida, o treinador. Então, acho que estava até o menino, o Adriano Bastos, o Zé Teles e o Marilson. E aí tinha uma nutricionista nossa. Eu falei, olha, deixa que eu dou a do Marilson e do Zé. Como o Adriano vai vir um pouquinho mais atrás, você entrega a bebida para ela. E ela nunca tinha ficado lá. E ela, coitadinha, e aí ela pegou a bebida e ficou olhando lá, né? Com a garrafinha assim, olhando para ver quando ele vinha. Aí passou um cara, um queniano lá e pegou a garrafa dela. Tomou a mão dela. Aí ela falou assim, Adalto, ele pegou a bebida e agora? Você deu para ele? Não, eu só estava olhando, ver que hora que ele vinha. Então, é uma situação assim, atípica, né? Mas que você tem que estar, quem está no meio, coitada. Aí ela correu lá para tentar pegar a bebida ainda, que era do Adriano, para poder ver se conseguia entregá-lo. Porque é muito ruim, né? Cada 5 quilômetros, se você não bebe, a gente está falando, se você não tomar essa bebida, você vai pagar. Não tem como você terminar uma prova dessa sem você não tomar essas bebidas especiais, né? Bom, aqui a gente tem um pouquinho da altimetria. Foi aquilo que a gente falou. Ela não é tão acentuada, tá? Esse primeiro quilômetro aqui, já estava na primeira milha, o percurso, é a parte que mais sobe. Quando você larga, passa a ponte, você mais sobe. Mas isso dá, deixa eu ver, 100 pés para 250, coisa de 70 metros, 60 metros. Alguém faz as contas melhor que eu aí? Mas é isso. Então, a gente tem aí esse grau de dificuldade. Como eu disse, qual é a importância disso? Por que me interessa isso? Para saber que se eu cair em determinado quilômetro, não tem problema, faz parte do meu estudo, do meu planejamento. E se eu também fizer um ritmo um pouco mais rápido, também não vou me desesperar por causa disso. O que não pode passei atrasado, vou te recuperar de qualquer jeito. Passei adiantado, paro de correr porque estou adiantado. Isso não existe, né? E a gente tem os treinamentos, né, alguém falou, a gente está falando dos treinamentos, assim como não existe a receitinha da nutrição, também não existe a receita do treinamento. Nem sempre os trabalhos intervalados que alguns de vocês fazem, nem sempre é interessante fazer, principalmente para quem vai fazer pela primeira vez a maratona. Particularmente, eu acho que não é necessário. Agora, como todo mundo aqui é ambicioso e fominha, você fala, não, Adalto, eu só quero terminar a prova. Você termina a prova. Agora, já que eu terminei nesse tempo, agora eu quero fazer um pouquinho melhor. Então, quando você começa a querer resultado, aí sim, aí talvez valha a pena fazer alguma coisa de intervalado. A gente tem, no treinamento, 2 coisas que melhoram muito o rendimento, né? O volume, que é o quanto eu vou correr por semana, e a intensidade, o quanto rápido eu corro esses quilômetros. Então, até aí é fácil. Então, eu aumento o volume, aumento a intensidade, pronto, vou melhorar meu resultado. Verdade. Porém, a gente tem 2 coisas que machucam muito na corrida. O volume e a intensidade. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho esse conceito, eu não posso ficar aumentando o meu volume a bel prazer, porque alguém aqui de blusa branca aqui na frente falou que o Marius faz 220, eu estou fazendo só 60, eu vou fazer agora 220. Porque essa que é a chave do segredo, né? Então, a gente sabe que o volume, quando ele é aumentado muito rapidamente, porque o que a gente entende é o seguinte, a parte muscular, pessoal, ela entende rápido, né, essa mudança de peso corporal, de treinamento. Então, o músculo ele entende rápido e ele se adapta rápido. Tecido mole, tendão, cartilagem, ele não é tão rápido. Então, por isso que, às vezes, a gente está muito forte, vai lá, faz a musculação, está muito rapidinho, estou bem muscularmente, mas essa parte de tecido mole ela não acompanha. E quem vai segurar esse tranco são esses tecido mole. E a hora que eu faço esse trabalho, eu estou mais rápido e eu faço esse trabalho porque eu tenho condições de fazer, eu começo a ter problema de inflamação, rompimento parcial, enfim, essas coisas que vocês estão acostumados a ver por aí. Então, por isso que a gente tem algumas recomendações. Por exemplo, tente aumentar o volume
20% ao ano, por exemplo. Se eu estou saindo de... Vou arredondar a conta para ficar mais fácil. Se esse ano eu fiz 100 quilômetros, faço 120 o ano que vem, entendeu? Porque aí você vai ter um processo de adaptação para esse tipo de trabalho. E a intensidade, como eu disse, nem sempre ela é tão necessária. Esses trabalhos... Eu posso fazer... Porque às vezes tem um hábito aí, a falar, vamos fazer um treino de qualidade. Todo treino de qualidade, subentende-se aqui, que é tiro, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E, na verdade, não é. Eu posso fazer uma rodagem muito boa com um treino de qualidade só com rodagem. Né? Eu posso fazer uma mudança de ritmo na minha rodagem, eu posso fazer uma rodagem em ritmo de corrida, isso é uma rodagem de qualidade, é a minha realidade. Né? Então, quando a gente faz esse tipo de trabalho, eu corro menos risco de lesão. Né? E o que mais mata para vocês aqui, eu acho que para a maioria das pessoas, é você falar, pô, machuquei. Né? Às vezes a gente pensa que não, mas o corredor, entre aspas, ele é um cara chato, né? Chato. Imagina o Capriota, quando chega lá, o pessoal de jornalista, a maioria gosta de beber, puta, chegou esse Capriota é chato pra caramba, esse cara só fala de corrida. Né? Aí o Capriota chega para os caras, não, hoje eu não vou falar de corrida, vamos falar de cinema. Vocês assistiram Carruagem de Fogo hoje? Né? Pô, que coisa bacana, né? Então, e o corredor, quando você machuca, você fica muito... porque é fisiológico, né? Você tem, quando a gente começa a entrar nesse processo de treinamento, a gente vai ao banheiro regularmente, a gente tem toda a nossa rotina. Você lesionou, tudo vai por água abaixo, né? Aí você fica aquela pessoa irritante, né? Às vezes você nunca sabe que é irritante. O cara que está do teu lado, ou a mulher, é que percebe, pô, meu, você está muito chato. Aí você fica mais chato ainda, porque alguém falou que você estava chato. Então, eu acho que essas situações são coisas que a gente tem que prevenir. Para quem quer trabalhar com corrida, é importante você imaginar que eu preciso ter esse cara... eu fazer um trabalho de treinamento, como a gente fala, em ondas. Né? Eu vou ter um momento em que eu estou treinando mais pesado, eu faço uma supercompensação e depois eu treino. É assim que funciona o treino. Eu não consigo ficar treinando... de janeiro a dezembro, e aí que é que a gente reclama, às vezes, de alguns corredores, principalmente de elite, que o cara corre de janeiro a dezembro igualzinho, ele não muda nunca, ele não tem um pico de forma, né? Ele não tem uma prova principal, então ele fica o ano inteiro correndo de janeiro a dezembro e ele não melhora nunca, ele fica sempre estabilizado. E para vocês também é assim, por isso que é legal que vocês, com os treinadores de vocês, se planejem, determinem lá. Olha, uma prova no primeiro semestre, uma prova no segundo semestre. Não que você não vá fazer outra, mas você tem que ter uma prova-alvo para você poder se direcionar, se você ter um parâmetro, um norte para que você consiga treinar. Então, essa prova que eu vou fazer aqui, ela é uma prova intermediária, ela não é minha prova máxima. Então, eu vou treinando para que eu consiga fazer isso. E aí você começa a ter uma vida mais longa, você começa a ter... Lógico, gente, ninguém está falando que não vai machucar, não é isso, mas você ter correr menor risco de lesão. Dizer aqui, vamos dizer o português claro, que você fazer 42 quilômetros, que isso aqui é normal, correr e não vai... Não é, não. Nós não somos normais mesmo, é assim mesmo. A gente tem microlesões, né? Você correr, quantas passadas você não dá, isso faz parte do corredor, né? Agora, perguntar se alguém gostaria de fazer de novo, eu, por exemplo, não é à toa que eu estou mais cheinho, eu tenho 2 lesões, né? A minha vida foi muito difícil. Então, na minha época, por exemplo, eu estou falando da década de 70, muitos aqui talvez nem tinham nascido, mas a gente não tinha opção de tênis, não tinha opção de material esportivo. Né? Essa coisa é mais nova, é mais recente. Né? Hoje você chega aqui num stand da Mizuno, você escolhe o tênis, você faz um teste de pisada. Né? As corridas mudaram muito. Na minha época não era nada disso, era muito diferente. Né? As corridas da minha época não tinham batedor. Quantas vezes a gente chegou a correr e... entrou numa rua, estava lá o Zé João. Não sei quem conhece o Zé João, que a maioria conhece, né? Está lá o Zé João fazendo skip, porque ele era melhor que a gente. E o Zé João, o que aconteceu? A rua é sem saída. Daí ele lá, vamos voltar, volta todo mundo. Então, isso aconteceu e era prática. Então, era um mundo diferente, né? Graças a Deus mudou muito. Hoje as corridas, nós estamos aqui falando de corrida. Era uma coisa muito diferente, mas talvez pode parecer que eu esteja exagerando, mas não era, gente. Era isso mesmo. Água... você bebia na largada e podia beber na chegada, sem problema. Então, a menos que você levasse seu copinho. Então, isso são coisas que mudaram muito e mudaram para melhor. Então, eu acho que a gente, nesse contexto, por isso que a gente tem que respeitar muito vocês, né, os treinadores, pensar muito em cada um, fazer planejado, individualizado, não ficar copiando o treino para todo mundo, porque aí não vai dar certo. Tá bom? Era isso, gente.
Valeu.